Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fato em Foco. Eu sou Danilo Amaral e hoje eu vou falar um pouquinho sobre economia, sobre investimentos, sobre o dólar e por isso eu recebo hoje a economista Laura Pacheco, que vai nos explicar um pouquinho melhor sobre esse mundo da economia. Laura, primeiramente eu quero agradecer muito a sua participação, obrigado por aceitar o meu convite e seja bem-vinda ao Fato em Foco. Ai, muito obrigada, eu que agradeço, Danilo, pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu gosto bastante de participar dessas iniciativas relacionadas ao jornalismo, principalmente jornalismo econômico, que eu acredito que vai entrar em ascensão ainda mais nos próximos anos. Com certeza, a economia é algo que está sempre ali se movimentando, sobe, desce, é o que a gente vai falar nisso agora. A gente vai falar sobre o dólar, a montanha-russa chamada dólar. Com a queda do dólar, Laura, essa queda e essa alta do dólar, qual que seria o melhor momento de comprar a moeda americana? Tem um momento específico? Existe um momento específico, claro que ninguém tem, por mais que existam análises, porque o que é esse mercado financeiro do dólar, da bolsa de valores? Eles são movimentações das quais, para a gente saber o momento certo de comprar ou de vender, são feitas análises. Análises não são previsões de bola de cristal, são análises, né? Análises do cenário, dos motivos que fizerem o dólar entrar em queda, mas sim, quando ele começou esse ciclo aí de queda, a recomendação era que era um momento bom para se comprar dólar, mas precisa se avaliar qual o objetivo dessa compra desse dólar. Porque o dólar, ele pode se comprar dólar para basicamente com três objetivos. O objetivo de especular, que é de lá na frente eu acreditar que ele vai subir muito e eu vou vender com lucro, isso é especulação. Ou de eu querer viajar, né? Eu compro dólar sempre porque faço, sei lá, quantas viagens por ano e eu sempre tenho reserva em dólar, então tem esse objetivo também de viagem e a proteção do capital. Por quê? Porque eu estou dolarizando parte do meu capital. Se eu dolarizo parte do meu capital, eu estou me protegendo do risco que envolve a minha economia, relacionado ao real, ao setor produtivo brasileiro. Então, algumas pessoas optam por, vou pegar parte do meu dinheiro e vou deixar em dólar, porque se o Brasil aqui der o apocalipse, não sei o que lá, eu tenho capital em dólar também. Então, sim, com esse objetivo. Então, quando a gente fala dos objetivos do pessoal que pensa em fazer viagem e desse pessoal que quer proteger o seu capital, faz muito sentido comprar agora nesse ciclo aí de queda. Agora, a galera que pensa em especular, que é de querer realizar um lucro lá na frente, aí já não faz tanto sentido. Por quê? Porque aí vão ter outras opções no mercado financeiro que provavelmente vão dar aí um ganho melhor do que você ficar comprando dólar para vender depois com lucro. Às vezes pode ter uma ação que está um pouquinho mais descontada, pode ter aí alguma outra estratégia que vai ser mais rentável. Então, tudo depende de qual que é o objetivo da pessoa que está querendo comprar dólar naquele momento. Bom, agora explica para mim, por que a moeda norte-americana ela tem um poder e aí com a economia de todo mundo? O dólar aumentou, tem um impacto. O dólar caiu, o mundo inteiro tem impacto. Por que a moeda americana ela é tão forte nesse quesito? Então, tem a questão da economia americana, que é a potência do mundo, uma potência econômica, tanto que não apenas frente ao restante do mundo é o dólar uma moeda forte. O dólar é uma moeda forte, o euro é uma moeda forte, a libra esterlina é uma moeda muito forte, a coroa sueca também é uma moeda bastante forte. As economias mais desenvolvidas, em geral, possuem moedas mais fortes em relação às outras moedas do mundo, que são as moedas de países emergentes. Emergente é o quê? Pobre, país pobre, basicamente isso. Aí o que acontece? Por que o dólar ele tem essa representatividade toda diante do mundo? É uma história bem longa, Danilo, e é uma questão de geopolítica, todo um posicionamento político dos Estados Unidos diante do restante do mundo, que posicionou o dólar basicamente como a moeda universal do restante do mundo. Tanto que, quando a gente traz aí esse pessoal do mundo cripto, que acredita que o Bitcoin vai ser o novo dólar, no caso, a moeda universal, né? Algumas pessoas acreditam nisso.
Quem é da área de geopolítica, que entende as estruturas que fizeram o dólar chegar nesse poder que ele tem hoje, já pensa de uma forma bastante diferente em achar que é assim tão simples um ser trocado pelo outro, porque existe um aspecto geopolítico envolvido do posicionamento da moeda americana em relação ao resto do mundo, e que não necessariamente justificaria que o Bitcoin substituísse o dólar, e é até muito interessante que até o Bitcoin é cotado em dólar. Então, o pessoal às vezes, né, acredita muito no Bitcoin e tudo mais, mas eu vejo assim que ele é mais ali próximo do que é o ouro, né, do futuro, do que o propriamente dólar. Sim, e eu não estava na minha pauta Bitcoin para falar sobre ele, mas eu lembrei de um amigo meu que investe em Bitcoin. Nossa, tem um amigo que investe em Bitcoin, parece que eu tenho um amigo rico, né? Meu Deus. Mas ele, assim, ele faz pequenos investimentos no Bitcoin. E eu até estava falando com ele, eu falei, nossa, Vinícius, eu vou entrevistar um economista, tem algumas dúvidas, e ele me perguntou relacionado a isso. Se tem, assim, obviamente que tem um risco para se investir ainda mais numa criptomoeda, que é uma moeda digital. Tem um risco maior de se investir, perdão, numa moeda, uma criptomoeda, do que uma moeda física, uma moeda americana, por exemplo, no euro. Tem um grau maior de erro nesse investimento? Tem bastante. Por isso que é muito importante buscar educação financeira nessas horas. Se educar, as pessoas entenderem as estruturas do mercado financeiro tradicional, entender as estruturas do mercado de criptoativos e estar preparado para os riscos que envolvem o mercado de criptoativos. Porque o que acontece, Danilo? A criptomoeda, ele é uma iniciativa que é descentralizada. O que é descentralizada? Por exemplo, o dólar americano, ele é centralizado ali na autoridade monetária americana. Agora, aqui o real, ele é centralizado aqui na nossa autoridade monetária brasileira. Quando a gente fala também de operações no banco, investimentos no banco, está centralizado ali pela instituição financeira. O criptoativo, ele não é de ninguém. Ele é algo descentralizado, não é de algo, não tem alguém, uma autoridade por trás, uma instituição por trás. Esse é o lado democrático do criptoativo, que é muito defendido pela comunidade libertária, que é o pessoal que acredita na extinção do Estado. Enfim, tem essas pessoas que acreditam realmente numa extinção das autoridades, e eles defendem com muita força isso, mas a gente vê que as coisas não, na prática, não vão acontecendo bem assim. Mas voltando aqui da questão da criptomoeda, qual que é o risco maior, principalmente da pessoa que é leiga? É que um erro que você comete com seu criptoativo, ou um roubo, ou um ataque de um hacker, é algo que é irreversível. Se você tiver, essa é a questão. Se você comete ali uma burrada ali nas suas operações com criptoativos, ou se você acaba tendo algum ataque de hacker, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora, muitas vezes, se você faz isso no mercado financeiro tradicional, vai ter situações que você vai ter que assumir a burrada, claramente, mas, por exemplo, se alguém entrou ali na sua conta, existem alguns mecanismos de proteção. Então, às vezes, até uma burrada muito grande, pode ser que a bolsa te tire da operação para te proteger. Então, existem mecanismos de segurança no mercado financeiro para que você não cometa grandes burradas e também para que, numa possibilidade de um ataque hacker, de alguém vir invadir a sua carteira de ações, você possa ter a quem recorrer. Você vai ligar para a corretora, você vai dar um jeito de resolver aquela questão e pode ser reversível, pode ser que você consiga reaver o seu valor ou mitigar aquela perda. Agora, quando a gente vai para o mercado cripto, tolerância zero frente a algum tipo de erro. Então, e isso é uma coisa um pouco complicada, porque é muito duro quando isso acontece na prática. Às vezes, né, a gente quer muita liberdade, mas a gente é humano, a gente comete erros e, infelizmente, a questão moral está aí, né? Existem pessoas que não são pessoas que querem cometer golpes e tudo mais. Então, você está exposto a acontecer alguma coisa assim e você perder tudo. E perder tudo é algo que, assim, é uma experiência muito, muito severa, né? Dos casos que eu já vi de pessoas que chegaram a vender imóvel para colocar em criptoativo,
com essa Nossa. cabeça, sabe, de querer se alavancar, de querer já ter rentabilidades altíssimas num curto espaço de tempo, só que acabaram se expondo a um risco muito grande, e eu soube de casos, né, verídicos, né, de pessoas assim que deu problema lá com a instituição da qual comprou, rolou algum problema lá, um erro da operação, ou talvez, né, não sei, um ataque de um hacker, alguma coisa assim, e a pessoa perdeu tudo e não tem o que fazer. Essa é a parte mais complicada, porque no mercado financeiro tradicional, além de você ter a instituição para poder recorrer, você tem a autoridade monetária que faz um tipo de proteção também ali com os bancos para evitar que eles quebrem e que os clientes fiquem aí, sofram essas consequências. Então, existe aí algumas arestas do mercado de criptoativos, e eu diria, né, com toda certeza que sim, é mais arriscado, por isso também que o pessoal acaba assumindo, porque o pessoal está muito seduzido com essas rentabilidades aí astronômicas que o mercado cripto tem oferecido. Sim, mas foi como você falou, tem, assim, é muito arriscado, né, investir nessas criptomoedas, mas pelo menos ali o sistema consegue te auxiliar caso aconteça alguma fatalidade, que seria muito triste. Imagina você colocar um investimento muito grande lá e perder tudo. É um luto, vamos dizer assim, né? Porque imagina, seu suor ali de cada dia, você nem para imaginar um negócio desse, Jesus. É um luto muito severo, viu? Muito severo. Porque existem alguns patamares da vida que é mais duro começar do zero do que quando você é mais jovem. Nossa, então, assim, é um luto bem severo e que acredito que só quem vive na pele sabe o como é doloroso passar por isso. Eu brinco que, assim, é muito fácil a gente ser agressivo e arrojado quando a gente está ganhando. Mas na hora de perder, a gente tende a ser um pouco mais conservador. Bom, Laura, me explica um pouquinho quais são os prós e contras de se investir numa moeda, porque assim, existem diversos investimentos que a gente vai falar sobre alguns aqui, enfim, casa, automóvel, mas a moeda, a pessoa fala, bom, eu quero investir em moeda. Quais são os prós e contras que você poderia nos dizer aqui? Basicamente, os prós e contras, né? O pró seria de você estar conseguindo pulverizar, conseguindo diversificar o risco daquela determinada autoridade monetária ou daquela determinada moeda. Por exemplo, se eu tenho real, eu tenho libras, eu tenho euros, eu tenho dólar, eu não estou totalmente envolvida na economia brasileira, né? Se acontecer alguma coisa na economia brasileira, eu tenho parte do meu patrimônio em moedas estrangeiras e isso, de certa forma, me protege. Esse é um dos prós. Dos contras seria que nessa questão do sentido de eu ficar especulando, pode não fazer sentido, né? De eu querer ganhar no lucro com a moeda, pode não fazer sentido, porque às vezes valeria mais a pena você ter investimentos mesmo no exterior, investir em ações estrangeiras. Então, às vezes vale mais a pena, se você pensa em ter uma rentabilidade e também diversificar a questão dos riscos em relação ao seu país, às vezes pode ser um sentido maior você investir no exterior em outros tipos de investimento do que ficar só alocando seu dinheiro em moeda estrangeira. Mas esses seriam basicamente os prós e contras. Ótimo, perfeito. Laura, e por que existe uma grande variação entre os valores da moeda? Que isso é muito interessante. Eu recebi foi baseada numa pergunta que eu recebi de um colega, que assim, por que o real tem um valor, o dólar tem outro, o euro tem outro valor, a libra, que eu acho que não sei se é a mais cara, até onde eu acho que é a mais cara. Sim. A libra. Eu acho que até a sueca é mais cara, se eu não me engano, a moeda sueca. Então, por que existe essa variação de moedas? Por conta da representatividade econômica daquele determinado país e do posicionamento dele no relacionamento geopolítico, ou seja, na sua política no mundo. É algo que é pouco intuitivo de se entender, mas é como você acreditar que assim, olha, você tem aqui, no caso, um cara muito rico e um cara que é um pouco pobre, enrolado, que ele ora tá bem, ora tá mal.
em quem você confia mais? No cara que ele é ricão, que ele está sempre bem produzido, mesmo em período de crise ele consegue sair numa boa, ou aquele cara que é mais pobre, enrolado, e que quando dá uma crise ele cai muito? Você vai querer confiar naquele que é rico e que tem ali uma certa solidez. Porque o que que está atrelado na moeda? Tem uma questão de confiança naquela moeda. Então, o que está sustentando o valor do real? É a questão da própria economia brasileira, do relacionamento do Brasil com o restante do mundo, do setor produtivo do Brasil. Então, isso é o que sustenta o valor do real em relação ao restante do mundo. Se você vai ver países mais desenvolvidos, né, você vai ver que o que sustenta o valor daquela moeda, que é o país desenvolvido, acaba apresentando um valor maior, uma confiança maior em relação ao restante do mundo. Um aspecto que é muito interessante a gente trazer é que nenhum país é totalmente blindado de sofrer algum tipo de crise, como foi o caso da pandemia, enfim. Sim, crises claro. Crises acontecem em qualquer economia, isso acontece, mas a questão é quais são as consequências vividas dentro daquela sociedade, daquela economia, daquela população. Quando a gente traz uma economia como o Brasil, a gente vê que uma crise econômica traz, assim, um resultado muito mais severo do que uma crise econômica na Alemanha. Então, tem gente que fala que a Alemanha em crise é melhor do que o Brasil nos bons tempos. Existe isso também. Porque, de fato, um país que ele é mais rico, ele tem ali uma resiliência, uma capacidade melhor de conseguir se manter, mesmo quando tem ali um período de crise, ele se mantém em um cenário mais favorável do que se você vê um país pobre como o Brasil. Perfeito, perfeito. Laura, eu queria perguntar para você, é uma pergunta difícil. Ai, meu Deus. É uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Qual é o melhor investimento para se fazer nos dias de hoje? Tem um camarada ali que ele fala, eu quero trabalhar por conta, eu não quero trabalhar mais para ninguém, não quero mais obedecer ordens, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer um investimento. Qual seria a opção que você daria para essa pessoa que quer fazer um investimento, mas está meio perdido? Sério, ele está meio perdido, aí é que tá. Ele tem que primeiro ter uma clareza do que ele vai exercer nesse suposto novo negócio dele. Por quê? Todo negócio precisa de uma coisa chamada de fluxo de caixa, né? Você precisa ter caixa enquanto o negócio ele não se sustenta por si só. Qual que é o melhor investimento no cenário atual? Tudo depende do qual que vai ser o seu objetivo, qual que é o seu perfil de investidor e qual que é a sua estratégia. Então, toda vez que a gente fala qual que é o melhor, depende qual que é o melhor, né? Eu falo que é como você ir numa pizzaria e eu dizer que a melhor pizza é a de 4 queijos, mas aí você não gosta de queijo, você é intolerante à lactose, você não sei. Para você não é a melhor pizza. Então, vai depender do seu objetivo ali na pizzaria, vai depender também da sua capacidade ali de assumir o risco de comer aquela pizza, né? Se vai ser bom para você ou não. E investimento é assim. Então, muitas vezes as pessoas, eu brinco que as pessoas ficam caçando a oportunidade do momento, de qual que é o desse momento que eu vou conseguir dar uma virada. As pessoas querem algo imediato. Só que investimento financeiro é um processo. Ser um investidor de sucesso é um processo de anos. Você vai construindo a sua carreira, que deve ser sólida, que deve te remunerar e que não é algo do dia para a noite. Toda e qualquer profissão leva tempo para você construir uma autoridade, para você ser um profissional valorizado no mercado. E para isso você tem que ter clareza do caminho que você quer seguir. E além disso, você ter ali a sua educação financeira na gestão dos recursos e o direcionamento para investimentos financeiros. Aí, ao fazer os investimentos financeiros, você tem que conhecer o mercado financeiro de forma panorâmica, que é o que eu faço com os meus alunos. Eu apresento o mercado financeiro de forma panorâmica para dizer para eles, olha, a partir daqui, vocês conseguem ter liberdade.
Porque se você ficar aí buscando só vídeos no YouTube soltos, qual que é a próxima oportunidade, você fica aí atirando pedra para tudo quanto é lado e não chega em lugar nenhum. Agora, quando você conhece um pouco do todo, para depois você conseguir ser mais assertivo em onde que faz sentido para você, aí tudo flui numa boa. E a boa notícia é que, assim, por piores que sejam os tempos, sempre há janelas de oportunidade. Então, mesmo que você aí esteja preocupado, acha que o mundo está se acabando, não sei, a verdade é que tempos difíceis são mais comuns que tempos fáceis. Eu, particularmente, desde o dia em que nasci, dificilmente vi, né? Foram poucos anos que foi assim, nossa, o ano tá bombando. Sempre foram anos em que sempre havia algo dizendo que tá difícil, que não tá fácil, que. Então, você esperar, olha, também o momento mais favorável, ele nunca vai chegar. A questão é você começar e começar do começo, não querer essa coisa de qual que é o melhor agora. Diz aí uma ação que você investiria hoje, sabe? Não tem uma ação que eu investiria hoje, tudo depende muito, né? Qual que é essa estratégia, o que você busca, né? Então, tudo depende bastante, e para que a pessoa seja mais certeiro, ela tem que se educar. Perfeito, nada melhor que educação. Assim, a educação, ela serve para tudo, né? Exato. Serve para a parte econômica, serve para a parte social. Isso. Educação é a base de tudo. Exato, porque mesmo que você vá contar com um profissional como eu ou como alguma outra pessoa, ou que você vá comprar informações do mercado, você vai ter um olhar mais crítico. Sim. Porque você vai olhar e vai pensar, eu acho que isso que a Laura falou tá fazendo sentido para mim. Ou você vai olhar e dizer, eu acho que isso aqui que a Laura falou, eu não vou entrar não. Então, por isso que é legal você ser educado, porque você vai ter ajuda de profissionais, mas você vai ser uma pessoa que vai ter também ali o seu senso crítico diante da opinião de um profissional. Exatamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os investimentos que são anunciados na internet. Olha, no meu Instagram, eu acompanho muito o Instagram. Eu e a Laura, nós estávamos conversando até em off aqui antes de começarmos a nossa gravação sobre os investimentos na internet. Porque na internet há muitos anúncios sobre investimento. E esse tipo de investimento, ele é algo confiável, ou as pessoas elas devem ter um pouco de cautela? Porque, por exemplo, um investimento de iPhone. Eu já vi alguns anúncios do cara falar assim, olha, você quer viver de iPhone? Você não tem dinheiro nenhum para viver de iPhone? Vamos fazer o seguinte, você faz o meu curso de graça, aí, beleza, eu vou te dar tal coisa, eu vou te mostrar como faz isso, como consegue esse contato, aí depois você vai pagar um curso para se aprimorar, e aí você vai pegar, é muito doido, você vai pegar o seu cliente, vai vender, por exemplo, eu e Laura, vamos colocar... Tá, vamos lá, vamos fazer vamos ver o que esse pessoal está inventando aí. Vamos explicar aqui de maneira mais prática. Eu e a Laura é minha cliente, vendi o iPhone para a Laura me pagou, eu pago o fornecedor para ele enviar o iPhone para a Laura, e eu fico com o meu lucro. E é isso. A única coisa que eu investi foi no curso do camarada que me passou o contato, que me passou o passo a passo. Mas olha, vendi o iPhone. E assim, e o cara mostrando maços de dinheiro, mostrando carrões, no fundo, uma casa linda, bela. É muito doido, é muito doido. Seria maravilhoso se desse para fazer isso. Mas eu quero saber a sua opinião, Laura, como economista. Vale a pena investir em algo desta maneira ou a gente precisa ter cautela? Precisa sempre ter cautela. E esse tipo de operação que eles inventam, moda, na verdade, ele está ganhando dinheiro mais com a venda desse curso do que propriamente com a operação de iPhone, certamente. Porque muita gente tem entrado nesse papo. Claro. Mas essa situação aí de você poder vender para alguém sem ter estoque, e aí você fazer isso é algo bastante antigo. Muita gente vende através do Mercado Livre produtos sem ter estoque, ou vende através da Amazon produtos sem ter estoque. Existem muitas pessoas que vivem de vendas de produtos na internet sem comprar, estocar e depois enviar para o cliente. Então, essa operação que ele está ensinando, ela não é uma novidade, só que ele trouxe essa ideia de ser do iPhone, viver de iPhone. Então, o que eu tenho para trazer, né? Quer trazer? Pode trazer. Porque eu ia dizer assim, porque iPhone hoje meu Deus, se você tem um iPhone, você é o cara é como se você vestisse a roupa da moda.
Nossa, Isso. a tal loja lançou a coleção Primavera-Verão. Aí eu fui lá e comprei. Nossa, eu tô na moda. A iPhone se tornou isso. Assim, por um lado, o iPhone, eu vejo que é algo que não perde valor. Por exemplo, se você compra um iPhone novo por R$ 4.000, você vai vender ele daqui a um ano. Você consegue vender ele, dependendo, por 3.500, por 3.200. Ou seja, é um produto e acaba não perdendo tanto valor como qualquer outro. Um celular, por exemplo, de outra marca, que eu não vou citar aqui, mas um celular de outra marca, que é bem inferior, você comprou por R$ 1.000, você não vai conseguir vender ele por 800. Você vende ele muito baixo, por 300, R$ 400. Então, assim, o iPhone é muito bom, acaba sendo bom por isso, que não perde a sua valorização. Mas, por conta desse curso, eu vejo também que precisa de muita cautela, porque não dá para confiar, não. Sim, porque essa questão do não perde valor, tudo depende, porque depende da conservação do aparelho, depende também do como foi os lançamentos depois do iPhone, porque, por exemplo, ele tinha essa modalidade de aparelho, aí ele lançou uma nova que mudou completamente o tipo que era anteriormente, como antes tinha aquela bolinha no meio, agora não tem mais, é só reconhecimento facial. Quando existem essas alterações, assim, que destacam mais, em geral, às vezes pode acontecer sim de ele ter uma queda no mercado. Mas iPhone não é investimento, né? Isso aí é um produto do mercado, é algo que é um produto da moda, um produto que as pessoas gostam. Existem os Apple lovers, que são as pessoas apaixonadas pela Apple. Mas ele não pode ser visto como assim, não é que ele é uma estratégia de investimento, mas isso aí nada mais é do que essa estratégia antiga de você tentar comprar e vender coisas na internet, que você pode fazer isso com iPhone, você pode fazer isso com outros aparelhos aí sei lá, com webcam, com laptop, com outros tipos de equipamento de informática, você também pode fazer isso. Mas algo que eu acho importante sempre de frisar é que o mundo da internet, ele é assim. Ele rola um pouco do vale tudo. É um pouco. Não é uma terra sem lei. A internet não é uma terra sem lei. É sempre importante deixar isso bem claro, tá, gente? Na internet imperam as mesmas leis que existem no meio real. Então, o meio digital ele é um meio real, só que trazido para uma modalidade virtual, mas mas é uma terra que tem lei, sim. Só que acaba acontecendo assim, essas coisas, essas invenções aí que por a gente ter ali uma liberdade muito grande de criação de conteúdo, de criação de cursos, eu tenho cursos dos quais eu estou sempre lançando, mas a gente acaba tendo ali aquela preocupação com a fonte da informação, com a metodologia ter um caminho mais oficial ali, para que as pessoas tenham contato com a metodologia oficial, não ser assim um curso de fundo de quintal, não é. Mas o que acontece? Como qualquer pessoa hoje pode ter um curso na internet, as pessoas inventam de tudo. Existe curso de tudo. Qual que é o lado legal? Por exemplo, eu sou educadora financeira. Dentro do meu curso eu consigo dar dicas, mostrar os sites que eu uso para poder escolher os investimentos, dar ali os macetes. Isso dá para fazer e às vezes numa sala de aula, numa universidade, eu não conseguiria ter essa liberdade. Mas aqui na internet a gente já tem. Agora, quando a gente fala de um cara que está vendendo curso de iPhone, a gente não sabe a procedência também, né? Se ele não é por uma atividade de contrabando. Então, aí você vê que o fato dele estar aí vendendo isso não necessariamente é uma atividade regular, uma atividade correta. E nesse mundo digital, as pessoas fazem de tudo para poder vender. Então, o cara aluga carrão, ele aluga helicóptero, ele arruma um amigo que tem acesso a um hangar para dizer que ele está entrando ou saindo de um jatinho. Então, as pessoas também, elas acabam fazendo isso para enganar as pessoas, sabe? Pegar bolo de dinheiro. Isso tudo também são gatilhos que eles usam nos anúncios para fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali é verídico, mas tem muita gente que não está ganhando dinheiro na internet e que adota as estratégias de fazer foto com o carrão e tudo mais, mas o carro não é dele, o avião não é dele, o dinheiro não é dele, é tudo fake. Sim, é o famoso marketing, né? É o marketing. É o marketing, o cara faz o marketing, ele pega um dinheiro que não é dele, pega o carro que não é dele, pega a fachada da casa que não é dele, só para fazer o marketing do seu produto. Exatamente. Muitos fazem isso, muitos mesmo. E aí vendem. E aí o objetivo deles é vender, é convencer as pessoas de que realmente a estratégia dele funciona. Dizer, olha, a minha estratégia é validada. Mas às vezes você pode estar sendo ludibriado, podem estar te enganando.
Tomar cuidado, meu povo. Tomar Tomar cuidado. cuidado. Isso aí. Bom, Laura, o nosso tempo já está ficando estouradinho. Eu tenho algumas outras perguntas para fazer, mas vamos que vamos. Vamos dar um gás aí, bora. Essas perguntas são super importantes, mas pode ficar tranquila, pode responder numa boa. O que seria mais vantajoso hoje, com essa inflação lá em cima? Porque comprar casa, assim, é o sonho de todo brasileiro, acho que de toda pessoa, mas principalmente de todo brasileiro, porque o brasileiro é um povo batalhador, um povo que luta, um povo que quer ter o seu lar. Só que com essa inflação é um absurdo, porque tá tudo caro, até para comer tá caro. Para comer tá super caro. E aluguel também. Aluguel, nossa, depende muito. É porque eu sou aqui da capital paulista, então, em São Paulo é uma das cidades que tem os aluguéis mais caros do Brasil. Então, assim, é muito caro para se viver em São Paulo, né? Então, hoje, pensaria o quê? Assim, vamos colocar geral, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. O que seria mais vantajoso hoje? O cara, assim, pagar um aluguel, mesmo que saia um pouco, assim, né? É que eu tenho um ponto de vista diferente, mas cada um. O aluguel, ele é vantajoso ou não? Ou a pessoa precisa ali usar as parcelas de um aluguel, por exemplo, como tem os programas do governo federal, de você usar o seu FGTS para dar uma entrada, e você pagar 600, 700 reais, que seria um valor de aluguel, que eu não sei aonde que o governo tirou isso, de você tirar 500 reais, aí é o valor de um aluguel para você pagar. Nunca, porque o valor de um aluguel nunca vai ser 500 reais, não sei aonde que tiraram isso. De que, você paga 500 reais, 600 reais para você ter sua casa própria. As pessoas pensam, eu já vi pessoas falar isso, Laura. Eu fico indignado quando eu escuto, meu ouvido sangra, porque a pessoa fala, nossa, é um valor de aluguel. E eu vou pagar nessa casa. Onde que você paga 500 reais de aluguel? Para pagar a parcela? Não paga. Aluguel hoje, você não encontra assim, de 800, 900 e vai embora. Tá entendendo? Então, o que seria vantajoso hoje, no momento? Comprar ou alugar casa? Depende, porque para comprar também está muito complicado, porque a gente está em um cenário de taxas de juros muito altas. Sim. Então, isso também faz com que o cidadão veja que para poder fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, ele vai pagar um juros mais alto. Aí, o que acontece? O que eu sempre falo? Tudo depende muito de qual que é o objetivo da pessoa na compra daquela casa, qual que é a realidade que ela vive, porque para comprar um imóvel, você tem que entender que o imóvel, ele tem a questão da liquidez mais baixa. O que é liquidez baixa? Significa que se você precisar vender, pode ser que leve anos para vender um imóvel, mesmo na cidade de São Paulo, mesmo num lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas, num bairro bom, ou até um imóvel mais barato, pode demorar muito para vender um imóvel, então você tem esse risco. Aí, se você compra de forma precipitada e depois você não tem certeza se vai ficar naquela cidade, ou às vezes algumas casais recém-casados que já compram o imóvel, sendo que nos próximos anos, às vezes eles mudam de emprego, começam a ter filhos e vê que aquele imóvel já não atende mais. Então, a compra do imóvel, ela tem que ser muito bem pensada. A questão de alugar em detrimento de financiar um imóvel, tudo vai depender da realidade em que a pessoa vive, porque é muito relativo, muda de cidade para cidade, né? O valor do aluguel de imóvel vai mudar também de região para região. E o que eu sempre trago realmente eu acho muito esdrúxulo essas comparações de dizer que, em vez de você pagar o aluguel, você pega o dinheiro do aluguel e investe para depois comprar o imóvel. Só que aí a pessoa vai morar onde? Porque quando a gente fala da moradia, é uma necessidade. Exatamente, porque não faz aí você vai morar onde? Então, assim, porque é uma necessidade. Eu falo, moradia é uma necessidade. Não é algo que assim, eu vou deixar de morar para guardar dinheiro. Não existe isso. Você tem que morar em algum lugar. Né? E assim, eu sei que muitas pessoas não têm disponibilidade de morar na casa da mãe enquanto isso, morar embaixo da ponte, enfim, não cabe. Então, a questão da moradia, existem algumas estratégias que podem ajudar. Quando você busca aí ver imóveis em leilão, pode ser uma forma de você pagar um valor muito inferior na compra de um imóvel, ou quando você
Existem essas estratégias assim de compra de imóvel em leilão e também existem algumas estratégias de assim, você comprar o imóvel em uma região que você consiga tirar dali um aluguel diário e com aquele aluguel diário você pagar um aluguel anual em uma outra região. Existem essas possibilidades. Para você tirar um aluguel diário de um imóvel, você precisa ou estar em uma cidade de muito fluxo, como é o estado da cidade de São Paulo, tem um fluxo muito grande de pessoas que chegam na cidade, saem da cidade, ou uma cidade que seja de praia, que seja turística, que seja de descanso, que aí você conseguiria ter um aluguel diário. Então, existem várias formas que a pessoa poderia encontrar de ter um imóvel, mas e de não necessariamente morar. Existem várias estratégias, mas tudo depende de qual que é o foco, qual que é o objetivo dela, porque também algo que aconteceu, principalmente quando entrou o programa Minha Casa Minha Vida, era de algumas pessoas querendo, né, tirar o proveito do programa, não sendo errado aqui, mas que quiseram ganhar dinheiro com o programa, começaram a dar início a várias construções em bairros que não passa ônibus, não tem nenhum posto de saúde, não, lá é no Escafundó, né? Falando aqui de uma linguagem bem popular, um bairro lá no Escafundó, e aí que a pessoa assim comprava o imóvel com esse sonho da casa própria. Só que aí, né, ela vai ficar 4 horas para poder chegar na cidade para trabalhar, entendeu? Por esse romantismo de ter a casa própria. Então, também tem que ser muito bem pensado, mesmo nesses programas do governo, porque começa a ter essas arrumações né, das iniciativas que querem ganhar dinheiro com o programa, vendendo imóveis mais populares. Só que, às vezes, até para aquela pessoa que tem uma condição um pouco mais apertada, às vezes não faz sentido ela entrar num programa desse com esse sonho de casa própria e comprar um imóvel lá num lugar que não tem sentido algum e que não vai passar nenhum ônibus para ela poder se deslocar. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque aconteceu bastante. É complicado, é complicado. É o marketing também, eu vejo também um pouco pelo marketing. Tem esse romantismo da casa própria, isso aí acontece bastante. Bom, Laura, para encerrar, vamos falar um pouquinho aqui sobre automóvel. Isso é o que pega todo mundo, porque todo mundo, cansei de andar de metrô, de trem, eu quero de ônibus, eu quero ter o meu carro, quero ter a minha moto. Em relação a isso, hoje em dia, né, com o preço da gasolina que está um absurdo de caro, gente do céu, um álcool antes que você pagava R$2 no álcool, hoje você está pagando 4,50. Tem um lugar que cobra até R$5 no álcool. Aqui é mais caro. Aqui é mais caro. Aqui no sul é mais caro. Então é um absurdo a gasolina. E também a gente vai falar aqui um pouquinho em relação ao Uber, que eu já ouvi em conversas com o Uber, em viagens, assim, com 99 Táxi também, são empresas diferentes. Eu comprei o carro para trabalhar. Então, como você fez um investimento desse para trabalhar, para rodar com o carro o dia inteiro? O cara começa às 7 horas da manhã. O cara acorda às 7 horas da manhã para trabalhar, para 1 hora da manhã, meia-noite. Então, poxa, vale a pena você comprar um carro para trabalhar o dia inteiro? Que tipo de investimento é esse? Então, hoje, com o cenário atual, vale a pena comprar o carro? E nessa questão do Uber, é uma maluquice fazer isso? Então, é arriscado ele fazer isso, até porque se ele não tiver como rodar, ele não ganha, né? Se ele não tiver como fazer giro ali naquele dia, ele não ganha. Então, se em algum momento ele fica doente, ou ele, enfim, acaba tendo algum problema, ou acaba batendo o carro, ele vai ficar sem faturar. Então, tem esse risco também, porque ele está contando com a previsão ali, né, daquele valor ali daquele mês, e que ele tá meio ali exposto caso aconteça alguma coisa. Já vi até algumas pessoas que estavam comprando carro para sublocar para pessoas fazerem Uber, fazendo também Meu Deus, eu nunca vi essa. Aconteceu aqui em Florianópolis, eu tô falando de Florianópolis. Teve gente que comprou vários carros para sublocar para quem vinha para Floripa só para fazer Uber, às vezes que vinham só no verão só para fazer Uber, e a pessoa fez disso o negócio dela. Assim, é aquela coisa, né? Onde tem dor, tem negócio. Então, as pessoas inventam moda. Da aquisição de carros,
O que estava acontecendo é que não estava valendo a pena comprar os carros zeros, estava tendo uma saída muito maior dos carros usados e também os carros importados, se eu não me engano, também teve aí um aumento aí da galera comprando carro importado. Mas a questão é que o automóvel próprio, ele de fato envolve uma série de gastos e deve ser sim muito avaliado, porque em alguns cenários, como o de agora, pode até fazer sentido você ter aquele carro por assinatura, que é um carro em que você vê diretamente com uma locadora e você assina ali um carro em que você paga ali uma mensalidade, você já está com tudo incluso, seguro, com os impostos, está tudo incluso ali. Qual que é o grande objetivo? Objetivo não, mas a estratégia de você fazer isso que pode ser melhor do que você comprar o carro. Você fazer esse teste. Se realmente andar de carro está sendo tão melhor assim do que de metrô, porque você tem questão de trânsito, de rodízio, tem que pagar o combustível. Então, às vezes, se você alugar um carro para fazer esse teste, pode ter mais sentido do que você já comprar um carro. E eu acredito que nos próximos anos, aí um futuro não muito distante, a gente vai ter uma virada aí nesse mercado de automóveis, principalmente por conta da entrada dos motores elétricos. Muita gente não acredita, mas eu acho que a gente vai ter sim uma mudança aí bastante significativa desse cenário dos motores a combustão, os elétricos. Eu acho que vai ter mudança sim, mesmo que alguns acham que não, mas as mudanças acontecem, elas acontecem. Não, eu recebo essa palavra, porque eu estou terminando de tirar minha carta, pretendo comprar um carro aí, se Deus quiser, e eu recebo essa palavra, Laura. Olha, nossa, e que novidade você tirar a carteira de motorista, porque das pessoas que eu converso que não tem carteira, a maioria nem pensa em tirar. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar. Não vou só explicar para você, mas para todo mundo por quê. A minha carta eu comecei a tirar em janeiro, se eu não me engano, foi em janeiro de 2020. Ou seja, eu fiz janeiro, fevereiro, fiz lá o CFC, bonitinho, fiz a prova teórica. E aí entrou a pandemia. Aí não teve a prática. E aí eu não fiz as aulas práticas. Entendi. E aí eu fiquei 2 anos sem fazer. E já tinha pago a carta. Então, assim, se eu não ir lá agora, fazer as aulas, fazer a prova teórica, eu perdi um valor. E para mim, muito, pô. Sei lá, mil e pouquinho. Assim, não, é uma grana. Claro, então, você tem que fazer. Então, eu estou sendo meio que obrigado a fazer? Sim, estou, porque eu já investi nisso, foi um investimento. E eu não posso deixar esse investimento em vão. Apesar de que nós fazemos investimentos, pequenos investimentos ali, aqui, mas a carta eu vejo como um investimento até para poder futuramente, como você disse, se melhorar, se o cenário melhorar, poder comprar um carrinho, né, para poder se locomover aqui, ali, dar um passeio. Então, tem que fazer. Então, por isso que eu preciso terminar, entendeu? Com certeza eu terminaria no seu lugar. Eu sou suspeita para falar, porque quando eu fiz 18 anos, já fui atrás da carteira de motorista, adoro dirigir, então eu sou um pouco suspeita para dar opinião em relação a isso. Mas eu sei que a pessoal que está aí não quer nem saber de dirigir, quer saber de andar de Uber. O metrô tem essa vantagem de você poder atravessar o trânsito, né? Você vai de um lado ao outro sem pegar trânsito, né? Numa cidade como São Paulo. Então, tem esses aspectos aí de se vale mesmo a pena tirar ou não uma carteira de motorista. Mas eu sou suspeita porque eu gosto de dirigir e na cidade que eu moro, para se virar, a gente precisa de carro. Em todo lugar. São Paulo também. São Paulo, por mais que é uma cidade grande, né, tem muitos carros. Eu ouvi falar uma vez, eu li uma vez também isso, que parece que tem um carro para cada 2, 3 habitantes em São Paulo. Então, assim, é muito carro, porque tem o quê? 12, 13 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Então, você imagina o tanto de carro que tem. Tanto carro que tem. Se não tivesse um rodízio, eu não sei o que seria na cidade. Seria um engarrafamento de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Seria uma loucura isso. Isso mesmo. Ah, sim, isso sim, com certeza. E assim, aqui em Florianópolis a gente não vive um cenário tão diferente, porque é uma ilha, né? Para quem não conhece, Florianópolis é uma ilha, então você, quando tá no engarrafamento, não tem para onde fugir. Então a gente também vive algumas adversidades no trânsito, e claro que não vive como São Paulo, porque a gente tem muito menos habitantes do que São Paulo, né? É isso.
Bom, Laura, quero te agradecer muito pela sua participação, de ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme ter você aqui. E até a próxima, aqui no Fato em Foco. Ai, querido, eu que agradeço, viu, pelo convite. Eu fico à disposição. Meu Instagram é Economista Laura, tudo junto. Me sigam lá. E eu fico à disposição tanto de você como do pessoal que está nos assistindo aí. Perfeito, Laura. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho. Nos siga lá no Instagram, @fatoemfoco.oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Fato em Foco. Ative o sininho para receber a notificação toda vez que o programa ir ao ar. Todo domingo, a partir das 9 horas da noite. E me siga também lá no meu Instagram para você poder conhecer um pouquinho do meu trabalho, Danilo Amaral Oficial. Bom, nos vemos então na próxima semana com mais um Fato em Foco. Até lá!